Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Carelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, dando continuidade ao vídeo como ser piloto de avião nos Estados Unidos, a parte 1 eu falo sobre planejamento, sobre visto, sobre escolas e tá aqui no card. No vídeo de hoje eu vou entrar com um pouco mais de profundidade em cada um dos cursos, os tipos de cursos, as combinações, os programas e tal. Falar um pouco sobre isso, que se você for procurar na internet ele fica muito, é um mundo de informação, então aqui eu vou tentar trazer essa informação do jeito um pouco mais simplificado, um pouco mais mastigada, para que quem esteja interessado possa ter acesso a isso daí com um pouco mais de facilidade. E a gente vai começar a ver isso logo depois da vinheta. Vamos lá! Então, gente, como eu estava falando, vou apresentar aqui um pouco dos cursos, sendo que para apresentar os cursos é uma quantidade muito grande de informação, então eu prefiro fazer isso daqui mostrando, fiz uma apresentaçãozinha só para organizar os pensamentos e os números, para vocês poderem ter uma ideia um pouco melhor do que eu simplesmente ficar ali falando, cuspindo um monte de número sem ter uma imagem clara do que está acontecendo. Então, vamos começar aqui. Eu fiz essa apresentação, vou compartilhar aqui agora e a gente tem... Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que tem o Part 61 e o Part 141, para os cursos, que é a mesma coisa que o curso homologado e o não homologado. O Part 61, acho que no RBAC é igual, Você tem o RBAC 61 e o RBAC 141. Um é para a escola homologada, a outra para não homologada. O 61 seria o não homologado e o 141 é um curso aprovado, é homologado, é uma escola, ela tem que atender uma série de pré-requisitos para que a gente... para ter um curso estruturado, e o grande benefício do Part 141 é que ele reduz o número de horas necessárias. Se a gente for ver o global, tipo, você sai de 0 hora até você se tornar um piloto comercial, que aí você já começa a poder ganhar dinheiro. O Part 61 você vai precisar de pelo menos 250 horas, enquanto que pelo Part 141 você vai precisar de pelo menos 190 horas. Então são 60 horas aí de diferença, e para que isso daí ocorra, você tem que ter um controle um pouco melhor da qualidade do ensino, da qualidade com que o aluno, o candidato, ele vai passando pelo programa, vai passando ali pelos estágios e tal. Então aqui eu sumarizei isso daqui de uma forma um pouco simplificada, que a Part 61 é uma escola, é um curso, um treinamento não homologado. Ele oferece maior flexibilidade, porque basta você chegar, você vai fazer o seu cheque, basta você chegar com o seu logbook lá todo preenchido, todos os requirements, todos os requerimentos necessários para você fazer um cheque, nesse caso, sei lá, de um piloto privado, e você está pronto para fazer. E a diferença é que precisa de um pouco mais de hora de voo. Enquanto o 141 é o homologado, programa estruturado, e ele vai ter uma porção de stage checks. Stage checks são checagens periódicas, ou checagens a cada estágio que você atinge. Então, por exemplo, um curso ele geralmente é dividido em 3 partes, 3 estágios. Então você vai ter o estágio 1, tanto no Ground School quanto na parte de voo. Você chega no final do primeiro estágio, do primeiro estágio você vai fazer uma prova, no caso do Ground School. No caso do voo, você vai fazer um voo com outro instrutor, que é um Stage Check Instructor, é um instrutor um pouco mais experiente, que vai ver se você está aprendendo com o seu instrutor, você está atingir o nível para poder passar para o nível 2. Isso daí é a mesma coisa para o nível 2, e para o estágio 3 você vai fazer o Final. Então é a prova que vai anteceder a prova da FAA, e
é o voo que vai anteceder o seu voo de cheque. Só depois de passar nesse Stage Check 3 que você vai fazer o oficial. Então, essa é uma maneira que as escolas têm, né, que a FAA tem de controlar a qualidade do ensino. Dito isso, a gente vai aqui para a primeira carteira, né, primeira licença, que é de piloto privado. A gente chama aqui, em vez de PP, é PPL. E eu vou falar exclusivamente para avião, tá, gente? E vou dar uma ênfase aqui no que seria o mais normal, que é a pessoa começar num avião com monomotor. Você pode fazer multimotor, mas assim, não é comum, então não vou perder meu tempo falando aqui, né, encher esse vídeo com muito mais informação. Para isso daí, tem essa referência aqui embaixo, que você pode ver no FAR. Isso aqui é só você colocar no Google, FAR 61 102, que vai aparecer lá, tipo, a legislação, vai aparecer o site da FAA e você vai poder ver o que a lei está falando. Aí aqui eu botei a Airplane Single Engine Rating e a elegibilidade. Você tem que ter um Student Pilot Certificate, que o teu instrutor vai tirar contigo, e você tem que ter 17 anos de idade e tem que saber falar, ler, escrever, blá blá blá, em inglês. E um monte de outras coisas que eu só simplifiquei aqui, mas o importante é o Student Pilot Certificate. Quem vai tirar isso daí é o seu instrutor e tem que ter 17 anos. Isso daí para checar, tá? Para checar, você tem que ter 17 anos. Você pode começar um pouquinho antes. E aqui a diferença, né, que eu estava falando, a experiência aeronáutica. O Part 61, você tem que ter um tempo total de voo de 40 horas, enquanto que no 141 você tem que ter só 35. E essa diferença é compensada basicamente, você vai ver aqui embaixo na última linha, no Ground School. Ground School, no Part 61 você não precisa. Como que você vai estudar? Você vai ter aula diretamente com o seu instrutor, ele vai certificar que você tem o conhecimento para fazer a prova, né, a prova escrita, e você pode estudar basicamente, né, sozinho por conta própria ali, né, lendo, ou você vê cursos online, enfim, você usa o material didático que você quiser, e o instrutor ele só vai fazer um endosso, né, um endorsement na sua carteira, dizendo que você está pronto para fazer a prova, e você passando na prova, depois você vai apresentar o resultado lá na hora do cheque para o checador. Enquanto que no Part 141 você vai ter que fazer aqueles 3 stage checks e vai ter que fazer ground school, né, de acordo com o Part 141. E também queria explicar aqui que o 141, cada escola ela vai elaborar um plano próprio, né, um curso próprio, e que esse curso vai ser aprovado pela FAA, ou não, né, ou rechaçado, e aí fica né, até ser aprovado. E pode ter diferença entre uma escola e outra, mas os mínimos são esses aqui, né? Isso daí não muda, isso daí é a legislação, mas o formato do curso, por exemplo, na escola que eu fazia, eu nem coloquei aqui, mas tem uma parte dessas horas que você pode fazer em simulador. No PP é muito pouquinho, mas é mais serve um pouco para o aluno ter aquela referência de, tipo, entrar no avião, pô, isso daqui é um instrumento tal, ó, essa daqui é a potência, aqui é o combustível, e esse tipo de coisa. Você pode fazer isso daí no simulador, algumas pouquinhas horas. Qualquer coisa, dá uma olhada aí no Part 61, que vai ter, né, esse número de hora, mas são poucas horas. Aí você checou o PP, você vai fazer o Instrument Rating. O Instrument Rating aqui não é combinado com o PC, né? Eu vejo no Brasil, você faz PC e FR, é quase que uma coisa só. Você faz aqui o Instrument Rating,
e depois você faz o PC, é o mais normal de se fazer. A elegibilidade é você ter já a sua carteira de piloto comercial ou estar em processo de tirar. Eu não vejo aqui muita praticidade em você não já ter a hora de piloto privado, já não ter o certificado de piloto privado em mãos. Isso daí porque depois que você tira o teu certificado de piloto privado, todas as horas que você fizer no avião que você checou, no tipo, né, na classe, né, tipo single engine, monomotor, terra, ou não precisa nem ser terra, mas monomotor, toda hora que você fizer nesse tipo de avião, você vai contar como PIC, né, piloto em comando. Enquanto que se você ainda não tiver o certificado, você não pode contar como PIC. Então o mais normal é que depois que você completou o seu curso de piloto privado, que você vai iniciar o curso de piloto por instrumento. Também tem que saber falar, escrever inglês e blá blá blá. E a referência já é o Part 61.65. E daí para frente, e se for o 141 é o Appendix C. Aqui, falando da experiência aeronáutica, o Total Flight Time para o Part 61 ele não especifica, não tem nem para o 61 nem para o 141. Mas de Flight Training para o 141 você tem que fazer pelo menos 35 horas de Flight Training. Flight Training significa que você está com um instrutor aí contigo. Aí para o Part 61 você tem que ter um tempo de voo com actual ou simulated, ou você vai usar o hood, né, a capota, ou você tem que estar efetivamente em condição de instrumento, você tem que estar dentro da nuvem, você tem que estar com visibilidade zero, só voando por referência aos instrumentos. Você vai ter que ter 40 horas assim, sendo que dessas 40 horas, 15 tem que ser com um instrutor qualificado para ensinar hora por instrumento. Isso daí porque é um pouco mais técnico, mas um instrutor que não pode ser instrutor por instrumento, ele pode dar a aula e te colocar no hood time, né? Tipo que você está fazendo o Simulated Instrument Time, sem ele ser um qualificado para dar a hora para o instrumento, mas ele está ali, ele está visual e você está, enfim, é muito técnico, mas 15 horas tem que ser com um CFII, que a gente chama aqui. Tem que ter 50 horas de Cross Country PIC, que é o que mata esse curso, se você for fazer Part 61. Você tem que ter, isso daí é para todos, tá? É para todos os cursos. Você tem que ter 3 horas de voo, nesse caso com CFII, até 2 meses antes do seu voo de cheque. E você tem que fazer um voo de um cross-country com CFII de 250 milhas náuticas. Tem mais alguns detalhes aqui nesse voo. E você tem que fazer 3 tipos de aproximação diferentes, tipo um ILS, um localizer e um VOR, ou um GPS, alguma coisa assim. São 3 tipos diferentes. Você não pode fazer 3 ILS em aeroportos diferentes. E você também no 61 não tem que fazer o Ground School, enquanto no Part 141 não tem nada assim que você, tipo, esse PIC Cross Country não é um requisito, não tem um mínimo aqui de Actual Sim Instrument with CFII. Isso daí já está no programa do curso, né, que a gente chama aqui de Syllabus. E tem que fazer 30 horas de Ground School, enquanto no 61 não tem que fazer. Nesse daqui eu coloquei, eu abri um pouco aqui a parte de simulador, porque no instrumento conta bastante, né? Isso daí muda bastante o valor da hora de voo. Então, no Part 141, você pode fazer até 50% se for num Full Flight Simulator de uma escola XYZ. Geralmente as escolas não têm Full Flight Simulator.
elas vão ter ou o AATD, que é o Advanced Airplane Training Device, ou o Basic Aviation Training Device, acho que é isso que fala, que vai ser até 40% ou até 25% dos mínimos que você precisa, e tem que ser tudo com um CFII. O Part 61, que é menos comum, ele fala em hora, mas é basicamente a mesma coisa. 30 horas num Full Flight Simulator, 20 num AATD e até 10 num BATD. E aqui estão as referências. Você checou o seu Instrument Rating, você vai começar o Commercial Pilot. E aí sim você tem, você está terminando ali o seu Instrument Rating, você já pode iniciar o seu Commercial, e ele, inclusive tem um detalhe aqui que a gente vai ver, mas a elegibilidade você tem que ter, nesse caso, um certificado de piloto privado, isso daí para você checar, tá? Para você começar o curso, Quer dizer, você tem que checar, você tem que estar com o teu curso de piloto privado, você tem que ter 18 anos de idade, falar inglês, blá blá blá, um monte de outras coisas. E aqui os mínimos, e aqui é que faz toda a diferença. Se no Instrument já faz diferença, aqui faz toda a diferença. No Part 61 você precisa de 250 horas totais para você checar. No Part 141 ele não fala nada, mas se a gente juntar tudo, a gente vê que precisa de pelo menos 190 horas. No Part 61 você também vai precisar de 100 horas em um Powered Aircraft, que aí pode ser helicóptero, pode ser girocóptero, hovercraft, qualquer coisa que seja um Powered Aircraft, sendo que 50 dessas horas tem que ser num avião. Você tem que ter 100 horas de PIC, que pode ser também em outros tipos de aeronave, sendo que 50 horas PIC no avião. Você tem que ter 50 horas de cross-country, de navegação, que pode ser em qualquer tipo de aeronave, sendo que 10 horas tem que ser em avião. E aí começa a ter as comparações. Todas essas horas aqui, elas não são aplicáveis no Part 141. No Flight Training, você tem que ter 20 horas de Flight Training no Part 61, e você tem que ter 120 horas de Flight Training. O syllabus, o programa do Part 141 tem que ter 120 horas de voo, sendo que 55 dessas horas tem que ser com instrutor, em instrução. As outras horas pode ser você voando solo, time building, você construir, você tem que fazer essas horas. Você pode fazer tanto solo quanto você tem que ser o PIC, você pode fazer com passageiros a bordo também. Isso daí vai depender, acho que, mais da política da sua escola de deixar ou não. Eu, por exemplo, levei a Amanda várias vezes aí para voo e sem problema nenhum. Simulated Instrument, você tem que fazer, são exigidas 10 horas, tanto o Part 61 quanto o 141. Você tem que fazer 10 horas de voo por instrumento. E o que se usa, que eu estava falando no IFR, você pode usar essas 10 horas. O curso de IFR é um curso muito demandante, é um curso um pouco mais complicado do que os outros. Pelo menos para mim, eu achei que foi um curso, foi o mais difícil dos cursos. Então você pode pegar essas 10 horas antes de você checar o seu IFR, para treinar mais, para fazer mais aproximação, para chegar mais preparado para o seu cheque. Então eu sempre usava com todos os meus alunos, eu também usei isso para poder o aluno chegar mais preparado para o cheque do IFR. Você também tem que ter 10 horas num Complex Turbine or Technically Advanced Aircraft. O Complex, o avião complexo é o avião que tem o flap, trem de pouso retrátil, flap que é móvel, trem de pouso retrátil e o motor com passo variável. Turbine, não tem muito o que falar, que não é pistão.
E Technically Advanced Aircraft é uma coisa mais nova, foi até depois que eu parei de dar instrução que isso aí entrou em vigor, mas é um avião que tenha um PFD, né, Primary Flight Display, um MFD, e com GPS e com piloto automático. Então é tipo para incorporar o cara que quer fazer num Cirrus, num avião que não tenha a parte de trem de pouso retrátil, ou não tenha, mas ele pode usar um avião que tenha esses outros aviônicos aí, que também está sendo aceito. Tem que fazer 10 horas nesse tipo de avião. Isso daí tem que ser com o instrutor, tá? Tanto o Simulated Instrument quanto no Complex. Cross Country Daytime, eu coloquei aqui Single Engine com 100 milhas náuticas, 2 horas em cada um. 100 milhas náuticas é o Straight Line Distance, o ponto, né, de origem até o primeiro aeroporto que você vai, tem que ter 100 milhas náuticas em linha reta, e você tem que fazer esse voo, é um voo de 2 horas, quer dizer, você tem que fazer 2 horas de voo, tanto de dia quanto de noite. Tem um outro voo à noite que você faz em 2 horas. E tem que voar com um instrutor até 2 meses antes, 60, aqui tá errado, tá? São 60 two calendar months, né, que são 2 meses de calendário, que dá um pouco mais do que 2 meses, porque o primeiro mês, isso daqui eu também não vou explicar porque é muito técnico, você vai aprender, e também isso daí geralmente você não passa mais de, sei lá, uma semana sem ter feito isso daí antes do seu cheque. Solo, você tem que ter 10 horas de solo, sendo que nesse solo você tem que fazer um solo cross country de 250 milhas náuticas, straight line distance, então do ponto de origem até o teu aeroporto primário, né, o teu destino, você tem que ter 250 milhas náuticas, desculpa, que é, né, uma navegação bastante longa. Eu saí de San Diego e fui até um aeroporto que ficava depois de Las Vegas, no estado de Nevada ainda, mas bem depois de Las Vegas já. E voltei e tal, e tem outras coisas mais aqui, né? E tem que ter 10 horas de voo solo noturno e 10 pousos e decolagens em aeroportos com torre de controle em funcionamento. No Part 61 não tem que ter ground school, e no Part 141 tem que ter ground school, aquele negócio todo, state check, blá blá blá. Mas o que faz realmente diferença são essas 250 horas para o Part 61, que o 141 não tem. Então são 60 horas de voo de diferença, que se a gente for colocar na ponta do lápis dá mais de $7.000 só de hora de voo. Uma parte dessas horas de voo pode ser feita em simulador. Eu não pesquisei aqui o Part 61, porque até por medo assim de também dar informação errada, eu fiz aqui bastante pesquisa, mas ainda fico com medo assim tenho receio de passar coisa errada, então aqui eu coloquei mais o que eu tenho certeza, tá? Então no Part 141 com Full Flight Simulator, já falei, praticamente nenhuma tem, talvez algumas escolas, né, college, né, que você está fazendo um curso superior, talvez tenha até 30%, e num Flight Training Device, que pode ser um A8D ou B8D, com 20%, até 20% dessas horas. Vale a pena eu falar aqui que esses mínimos aqui eu coloquei para single engine, mas eles são os mesmos para multi-engine, tá? Se você vai fazer multimotor, você pode fazer o seu commercial só single engine ou só multi-engine. Nesse caso, você vai fazer o multi-engine, é a mesma coisa, tem que fazer 10 horas, complex, daytime, blá blá blá, tudo num avião multimotor, sendo que o solo, isso daí vale tanto para o single quanto para o multi, mas lá na escola que eu voava, e eu acredito que na maioria delas, o tempo de multi você não vai fazer solo, tá? Mas você faz, é o PDPIC, que é o Pilot Performing the Duties
of a PAC. Então você tem um instrutor a bordo, mas o aluno ele está fazendo tudo. O instrutor está ali basicamente observando, mantendo o voo seguro. Tá terminando aqui minha bateria, alguma coisa, o cartão. Vou continuar no próximo, peraí. Ok, dando continuidade aqui, o instrutor está lá, mas sendo um safety pilot. Na verdade, a gente acaba dando instrução também durante essa fase, mas a gente quer que o aluno faça tudo por conta própria. Mas aí o que acontece? Você pode terminar o seu curso de piloto comercial no single e você pode fazer um add-on do seu multi-engine. A gente chama aqui de um add-on. Você pode fazer tanto no PC quanto no PP. Você pode fazer o add-on. A pessoa que quer ser só piloto privado, multi, ela pode ser. Aqui a gente geralmente joga para o PC porque a gente usa as horas de treinamento do multi dentro do total que você precisa para o PC, lá daquelas 120 horas. O curso que eu fiz, a gente tinha, como eu falei, o Stage 1, Stage 2 e o Stage 3. O Stage 3 era basicamente um curso de multi. Você fazia tudo que você precisava no Stage 1 e 2 no Single Engine, aí chegava no estágio 3 e a gente pulava para o multi. Aí depois que finalizava o curso do multi e você tinha construído as 120 horas e tal, você fazia, eu fiz o cheque do Single Engine, e logo depois, foi questão de dias depois, tem gente que faz no dia seguinte, você faz o cheque do seu multi. Só que aí você faz um multi-engine add-on. Você já tem a carteira de piloto comercial e você não tem nenhum pré-requisito de número de hora mínima para você fazer o multi. Você precisa apenas passar no cheque. Não tem uma prova específica para multi, knowledge test, um written test. Você vai ter só o cheque. E o cheque você tem que ser capaz de performar tudo. E o teu instrutor, ele vai falar, se precisar de 1 hora e você tiver super afiado, que não vai acontecer, ele vai te endossar, te dar um endorsement e vai dizer que você está pronto para fazer o cheque. Ele não vai fazer isso com 1 hora, vai precisar de algumas horas, são várias coisas novas que tem que aprender quando você vai passar do mono para o multi, mas também não é uma, não são 5, não são 10, é a descrição do instrutor. Quando ele acha que você está pronto e vai. Eu não lembro, eu não pesquisei, mas eu fiz, umas 12 horas por aí de multi, porque a hora de multi é muito cara. Então esse daí é a melhor coisa que tem. Aqui é o melhor deal que tem, eu diria. A referência, ela não fala exclusivamente do multi, desse Part 61, por isso que eu nem coloquei a diferença entre Part 141 e 61. Basicamente o multi você vai fazer, o teu cheque você vai fazer com base no 61. Mas o meu curso era 141 e era combinado single e multi, sendo multi o Stage 3. E para saber o que você tem que fazer de diferente no cheque, aí está no ACS, que é o standard para você passar no piloto, no cheque de piloto privado ou piloto comercial. E depois que você tirou o seu commercial, você quer tirar o quê? O seu ATP, o seu PLA, Aqui a gente chama de ATPL. E também vou falar sobre avião. Você precisa ter... Aqui, e deixa eu fazer um disclaimer também. Aqui eu posso estar falando algumas besteiras porque essa é uma carteira que eu não tenho aqui nos Estados Unidos e ela é um pouco mais complicada de entender. E depois que teve um acidente lá em Buffalo, que mudou um monte de coisa, que aumentou o tempo, enfim, mudou um monte de coisa para você ser um piloto de linha aérea. Antigamente, que nem é no Brasil e que nem é no resto do mundo, o comandante de um avião comercial, do avião de linha aérea,
precisava ter o PLA e o copiloto precisava ter só o certificado de piloto comercial. Hoje, nos Estados Unidos, você precisa, tanto o comandante quanto o copiloto precisam ser pilotos de linha aérea, precisam ser ATP. Então, isso daí causou um monte de confusão, um monte de diferença. Eu vou tentar cobrir aqui, mas pode ser que tenha uma informação ou outra que eu possa não estar passando corretamente. Aí você tem que também ver por conta própria, desculpa. A elegibilidade, você tem que ter uma carteira de piloto comercial com instrumento, né? Você tem que ter pelo menos 23 anos de idade, ou 21 se você está fazendo um Restricted ATPL, que o Restricted ATPL acontece quando você faz um curso superior em aviação, ciências aeronáuticas, por exemplo, ou você vem de uma formação militar, né? Você já é um piloto militar, você também tem algumas vantagens, como uma redução do número de hora e, no caso aqui, uma redução também da idade. Você pode tirar o seu ATPL com apenas 21 anos, enquanto uma pessoa que vem lá, fez o PP, PC e tal, tudo no part, sem ser num curso superior, ele precisa ter 23 anos. Ler, falar e blá 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 em inglês. E aqui está uma coisa importante para quem já tem as carteiras do Brasil, por exemplo, ou de outro país. Holds either a foreign airline transport pilot license with instrument privileges or commercial pilot license with instrument rating, desde que esse foreign seja participante do ICAO. Então, se você tem um ATP com instrument privileges no Brasil, você pode aplicar para fazer o ATP diretamente. Ou se você tem o commercial com IFR, você também pode aplicar para fazer o ATP. Você não precisa passar pelo todas aquelas outras coisas. E tem aqui mais um monte de coisa, um monte de requisito que você precisa atender. A referência está no Part 61, 151 para cima, até o 133, e no Appendix Delta to Part 141. E os mínimos? Os mínimos, aqui que eu estou falando, não tem assim curso 61, um curso 141, você precisa ter um mínimo de horas que o Part 61 fala, e depois você vai, porque tem operador, que é Part 131, 142, 141, que são os operadores, Você é, sei lá, American Airlines, ou você é uma empresa de táxi aéreo, você pode também oferecer os cursos in-house, ou pode ter a escola que é o 141 que vai oferecer o curso, ou o 142 que são esses Flight Training Center, que são aqueles caras que tem um monte de simulador, que geralmente fornecem treino terceirizado para as companhias aéreas. Aí entra uma salada que eu não entendi direito, então não quero também, mas o Part 161, o mínimo que você tem que ter são 1.500 horas de voo totais, você tem que ter 500 horas de navegação, 100 horas de voo noturno, 50 horas de voo single engine ou multi-engine, depende do certificado ATP que você quer, você pode ter tanto o ATP single engine quanto o ATP multi-engine, e sendo que dessas 50 horas, no máximo 25 pode ser no simulador. Você tem que ter 75 horas de voo por instrumento, actual or simulated, tipo de verdade, você está dentro da nuvem, ou simulated só com o HUD, ou no simulador, quando o cara coloca lá também visibilidade 0. E aqui é outra coisa que causa confusão, porque no Brasil o pessoal loga voo IFR simplesmente porque está no plano de voo IFR. E você está vendo tudo, tá vendo os passarinhos voando contigo e tal. Não, IFR aqui, Actual or Simulated, você não está vendo. A hora logada a instrumento é a hora que você está 100% com referência nos instrumentos. Você não pode ter visibilidade externa, tá bom? Então, é uma diferença bastante importante.
No simulador você tem que ter até 50 horas e aí tem um monte de limitação dependendo do tipo de treinamento que você tem, dependendo do tipo de simulador, aí tem que ver na legislação direitinho. Você tem que ser piloto em comando ou second in command, performing the duties of the PAC, em supervisão, né? Então você pode ser um copiloto, mas performando tudo como se fosse um piloto em comando, sob supervisão de um piloto em comando que né, vai te olhar. Você tem que ter 250 horas, sendo que você precisa ter, dessas 250 horas, você precisa ter 100 fazendo o cross country. Isso daí vale também para o second in command, performing PAC. E nighttime, 25 horas como PAC, ou second in command, performing PAC. Num curso 141, você tem que ter 25 horas de voo, flight training, sendo que 15 instrument flight training. Isso daí para a Part 141, você pode ter outros operadores fazendo, e aí eu não sei como que eles lidam com isso. Mas uma coisa muito importante que entrou em vigor também depois desse acidente lá em Buffalo, foi a necessidade de você fazer um curso específico que chama ATP-CTP, que é um Certification Training Program, que é basicamente um curso que você faz com 30 horas de ground school, que vai falar sobre um monte de temas relacionados ao voo em linha aérea. E você também tem que fazer algumas horas de simulador, sendo que algumas dessas horas tem que ser em avião pesado, com propulsão a jato, né, e por aí vai. Também os detalhes estão na legislação. Geralmente as pessoas usam esse curso, elas fazem, ou você vai entrar numa linha aérea, né, você conseguiu lá suas 150 horas, você aplicou lá para uma linha aérea regional, eles vão fazer esse curso daí para você, né, eles vão te pagar e vai estar meio que ali misturado com o teu treinamento, né, o teu ground school e depois com o teu simulador, mas você precisa desse CTP para você fazer o teu written test, né, o teu knowledge test do ATP. Só depois que você fez isso daí que você consegue fazer a prova. E aí, passando na prova, você pode fazer o curso e fazer o cheque do seu ATP. Muitas pessoas que fazem por conta própria, elas costumam querer também colocar um type rating, porque já que já está gastando dinheiro para fazer um cheque PLA, elas gastam um pouquinho mais e colocam uma carteira, sei lá, do Embraer, do 737 ou do A320, para ficar um pouco mais fácil delas conseguirem emprego. É um pouco mais dinheiro que você gasta, mas você sai com type rating também. Então são outras coisas aqui que eu não quero entrar muito no detalhe, porque eu não conheço o detalhe, mas é por aí. E eu vou fazer uma parte 3, isso daí é tudo que eu tenho aqui por hoje, se eu não me engano, mas eu vou fazer uma parte 3 falando do curso de instrutor, CFI, CFII, né, que é para instrumento, e do MI. Num terceiro vídeo eu vou chamar de parte 3, porque esse daqui já está muito longo. E é isso, eu sei que foi um vídeo um pouco longo demais, meio chato aí para quem não se liga muito, mas eu acho que ajuda as pessoas que estão um pouco na dúvida, e você navegar pela legislação ali pura é um negócio meio difícil. E se você começa a entrar no site das escolas, também é um pouco difícil de entender o que é 61, o que é 41, e aqui eu procuro simplificar um pouco isso. Se você gostou, deixe seu like, se não está inscrito no canal, se inscreva. Se acha que esse conteúdo ele pode ajudar outras pessoas, compartilha. E se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, imagino que tenha. Eu vou fazer o meu melhor possível para conseguir tirar essas dúvidas. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente, um abraço.